Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas, debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre o tema da educação indígena. Para isso nós convidamos a professora doutora Eliene Amorim de Almeida, da Faculdade Francinete, a FAFIR de Recife, e ela também que trabalha aí dando assessoria e pesquisando nessa área com professores da educação indígena há muito tempo. Gostaria de iniciar perguntando para a professora sobre a questão da Constituição de 88, né, Constituição Federal, onde os indígenas conquistaram o direito de serem povos com cultura diferenciada, né, vivendo aí no território nacional. Então, houve uma mudança. O que isso significa a partir dessa dimensão da Constituição? É um prazer imenso participar desse seu programa. Essa é uma pergunta muito importante, porque a gente diz que a Constituição brasileira de 1988 estabeleceu um novo paradigma de relação entre o Estado Nacional e os povos indígenas. Antes da Constituição de 88, todas as políticas públicas que eram desenvolvidas pelo Estado Nacional eram no sentido de incorporar os indígenas à sociedade nacional. Isso significa dizer que por exemplo, a política educacional deveria ser desenvolvida no sentido de que os povos indígenas fossem, aos poucos, deixando de falar suas línguas, deixando de ter seus modos de vida, para poder ser incorporado como um cidadão comum, entre aspas, à sociedade nacional, como um trabalhador da sociedade nacional, né, sem modos de vida específicos, considerando o conceito socioantropológico, né, de cultura, que grosso modo, modo de vida, né, formas de estabelecer as suas relações com a sociedade, com os outros, com o universo simbólico. Então, as políticas sociais, as políticas públicas antes de 1988 estavam voltadas para isso, para que os povos indígenas deixassem entre aspas, de ser indígenas, não é? No sentido de se tornar um cidadão da identidade nacional, né? Fruto dessa concepção que a gente tem, né, desde da construção dos estados nacionais e da identidade nacional, né, lá pelo século XIX, né, que a gente vai se construindo enquanto nação brasileira, esse ideário de nação única, com um único povo, falando uma única língua, vivendo do mesmo jeito, né? Então, essa perspectiva com as lutas dos povos indígenas, isso foi derrotado com a Constituição de 88, de forma que o artigo 231 garante que os povos indígenas têm as suas culturas próprias, suas línguas, suas crenças e direitos sobre o território que vivem, né? Certo, professora. A questão da educação escolar propriamente, né? Como é que fica esse aspecto que entra aí dentro desse direito da educação diferencial e intercultural, diferenciada e intercultural? Como é que isso se estrutura, né? Ao mesmo tempo diferenciada, mas também com a conexão intercultural. Exatamente. Então, a política educacional é uma dessas que vai sofrer esse giro, né? Giro paradigmático, né? Na relação antes as escolas que estavam em áreas indígenas eram escolas que deveria preparar esse aluno para aquilo, né? Para esse conceito, inclusive ultrapassado na antropologia, que é de aculturação. Os indígenas deviam aprender a língua portuguesa, aprender os modos dos não índios para poder viver em sociedade nacional. Com a mudança, né, com a mudança da Constituição, nós vamos ter uma série, especialmente na década de 90 e nos anos 2000, uma série de documentação, de normas, de leis,
que vai garantir aos povos indígenas o direito a uma educação escolar específica, diferenciada, plurilingüe e intercultural, né? Quer dizer, a resolução número 3 de 1999 do Conselho Nacional de Educação, ela conceitua o que é escola indígena como aquela escola que está não só em territórios formalmente determinados como território indígena, mas escolas cuja o público é indígena, né, que é ensinado por uma professora indígena ou um professor indígena da mesma etnia, que tem uma gestão, um tempo escolar, um currículo próprio, adequado a partir dos saberes, valores, concepções de mundo desses povos, né? Se a gente for dar uma olhada na legislação brasileira que trata da educação escolar indígena, toda ela desde 1991, quando foi publicado o decreto 26, que transferiu a responsabilidade da educação escolar indígena da FUNAI para o Ministério da Educação, ou seja, a educação escolar indígena deixa de ser uma assistência social desenvolvida pela FUNAI e passa para o campo das políticas educacionais desenvolvida pelo MEC, né? E aí toda essa mudança de compreensão de como essa escola deve ser desenvolvida junto aos povos indígenas. Ao invés de uma escola para índios, vai ser uma escola feita pelos próprios indígenas a partir dos seus próprios projetos de vida. Certo. Outra questão que eu fiquei pensando é a imagem que as pessoas têm, em geral, quando ouvem a palavra índio, né? Então, assim, o índio, né, na palavra parece que já tem problemas aí, né? E uma generalização e tudo mais. E essa visão, às vezes, me parece, não sei, na sua avaliação, bastante romantizada, né? Que eles acham, o índio é aquele que está na selva, que tem um penacho, que tem não sei o quê, que veste tal roupa, e, de alguma forma, não acompanha, por exemplo, a causa indígena, uma ideia do que é uma cultura, ou educação, as culturas indígenas. Como é que você vê isso? A visão que nós ainda temos, infelizmente, que a sociedade nacional como um todo tem dos indígenas, né, é uma ideia que, por muito tempo, passou-se nos livros didáticos a partir de uma perspectiva positivista, né, de sociedade, de Estado, de como se... inclusive, é baseado numa ideia de raça, né, de como se as sociedades humanas fossem divididas em raças. Nós sabemos muito bem o que ocasionou isso, com a sub-humanidade que alguns grupos humanos foram submetidos. Basta ver os negros e os indígenas também, né? Foram nessa categoria. Tanto é que a gente estudou no livro didático que o Brasil é formado por 3 raças, né? A indígena, a negra e a branca, né? E aí colocando a branca, a raça branca, como se estivesse na condição da sociedade civilizatória, e os indígenas como se fosse o início, a infância da sociedade. Eles deveriam caminhar, né, numa linguagem numa perspectiva bem positivista, que eles deveriam sair dessa infância da humanidade e caminhar em busca da civilização. E aí a partir dessas visões, né, seja os missionários católicos que vieram, seja os viajantes que vieram conhecer o novo mundo, né, entre aspas, ou então os colonizadores que vieram invadir as terras, roubar as riquezas que aqui existiam, né, nesse território, né, os indígenas ficou sendo conhecido, ou eles eram maus, né, aqueles que comiam, que eram canibais, né, ou eles eram bonzinhos, quase natureza, não gente, né? Os indígenas era quase entendido como não seres humanos, né? E esse imaginário que passou na população em geral, né? O índio, ele vive nu, vive da caça, vive da pesca, fala uma língua estranha que a gente aprendeu na escola, que é o tupi-guarani, né? E se não tiver desse jeito, se não for desse modelo, ele deixou de ser índio.
né? Primeiro, nos apresentaram uma ideia de índio genérico, né? Como se todos os povos indígenas, né? E a gente já vai mudando, a Constituição brasileira muda também essa forma de tratar os povos indígenas e não o índio, porque índio, ele não existe, o que existe são povos. Existe o chucuru, os funiô, os pancararu, os pancará, os cambiuá, os pipipã, os pancará, né? Pensando aqui em Pernambuco, né? Mas no Brasil todo, com o resultado do IBGE, né? Os dados do IBGE de 2010 falam de 305 etnias, aquelas que são reconhecidas pelo Estado brasileiro. Ainda tem vários povos que vivem livres, né? Nas florestas, que não querem um contato com o não índio, né? Então, esse imaginário do índio de cabelo liso, falando com esses estereótipos que nós criamos, deve-se muito à formação escolarizada que nós tivemos e que as mídias, de uma forma geral, quando quer apresentar, aparece com esse estereótipo, né, que é apresentado. Qualquer coisa, índio falando em celular, usando calça jeans, né, com o cabelo crespo, com o olho verde, e aí a sociedade não considera índio, justamente porque tem essa compreensão positivista, até essencialista, né, de que índio estaria associado a uma ideia de raça e não a uma cultura, a uma identidade, né, uma subjetividade que lhe dá e garante essa identidade. E aí eu estou me reportando para a Convenção 69 da OIT, que garante, né, garante a ideia de autodeclaração, né, da autoidentificação. Ok, muito bom, importante esse tema, né? E a gente lembrar que quantas comunidades, né? Vocês falam em 305, 200 e poucas línguas, né? Quando o Brasil começou a ser invadido, colonizado, né? Pelos europeus, né? Quanta riqueza, né? E também quantos massacres sofreram essas comunidades. Mas nós continuamos logo seguida aqui, depois do intervalo, essa conversa sobre a questão da educação indígena com a professora Eliane de Almeida, lá da Fafiri. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Realidades, conversando sobre o tema educação indígena, e temos a presença da professora doutora Eliane Amorim de Almeida, da Fafiri de Recife, que tem uma longa experiência e trabalha também nas organizações ligadas aos professores da tradição e da cultura indígena. Quero lembrar também ao nosso telespectador que aqui o programa Realidades já fez alguns temas já sobre questões indígenas mais variadas, ligado à terra, pelo menos uns 4 programas, e também com membros propriamente aldeados, né? Que a gente tem na sociedade brasileira, muita gente tem sangue indígena e tem alguns mais ainda que estão até aldeados também, né? Vamos chamar assim. E, então, só para explicar também para o nosso telespectador. Professora Eliane, aspectos da importância da cultura indígena para a formação, né, da própria cultura brasileira. Assim, acho que é uma pergunta, sei que é muito grande, mas algumas coisas que você poderia trazer para nós. Acho uma excelente pergunta também essa. Porque né, depois de tantos anos, de tanto massacre, de tantas lutas, querer continuar existindo. Né? Acho que é sempre... Por que que os povos indígenas querem continuar existindo e que contribuições têm para a nossa sociedade? Né? Porque a existência deles continua sendo importante para a sociedade de uma forma geral, né? Mundial. Né? A primeira coisa assim, todos os povos indígenas têm uma relação direta com a terra e com a natureza. O Chicão Chucuru, que foi o líder indígena assassinado em 1998 pelos fazendeiros ali em Pesqueira, ele dizia o seguinte: olhe, o sangue, as águas são o sangue da terra, as pedras são os ossos da terra, as árvores são os cabelos da terra,
Então, a terra é mãe, a terra é viva, a terra tem que ser cuidada, preservada. Nós, os não indígenas, brancos, né, brancos, entre aspas, construímos, a partir da modernidade, uma separação entre a gente e a natureza, entre o humano e a natureza, com o nosso antropocentrismo. Né? Os povos indígenas nos ensinam que não é bem assim. Nós temos uma dependência grande do ambiente que a gente vive. A gente destrói a natureza, a gente também destrói a nossa vida. A gente destrói a terra, as matas, as águas, e a gente vai destruindo também com a vida humana. Então, aprender, as pesquisas dizem que a mata, onde ela está mais protegida, onde ela é mais cuidada, a mata, o cerrado, a caatinga, o meio ambiente, de uma forma geral, onde tem mais cuidado é onde existem populações indígenas, onde existem povos indígenas. Então, só isso, só esse cuidado com essa casa de todos nós, né, que é a terra, né, só esse cuidado já é um grande que nós todos, não indígenas, deveríamos aprender. Né? O cuidado com a nossa casa maior, né? Porque sem ela a crise hídrica está aí batendo em nossas portas. Né? Assim, todo dia a gente vê uma mata sendo queimada, o fogo invadindo, né, as matas e matando os animais. Porque o ser humano, o ser humano branco, não cuida desse espaço. Né? Lógico que eu não generalizando, estou falando, tem algumas pessoas que... Mas a nossa prática desenvolvimentista, né, esse antropocentrismo, é que eu posso destruir tudo desde que seja a favor do desenvolvimento humano. Né? Quer dizer, você não pensa que cuidar da terra, cuidar da natureza, é também cuidar da gente, é também cuidar da nossa casa maior e permitir que a gente continue existindo, né, quanto seres humanos. Então, acho que os povos indígenas nos ensinam que esse cuidado é um cuidado importante, né? Muito bom. Um tema interessante a gente falar sobre a educação indígena é a questão da universidade. Talvez muitas pessoas não saibam que na Universidade Federal de Pernambuco tem um curso, né, de educação indígena, em especial no Centro Acadêmico do Agreste, em Caruaru, né, e que é algo muito especial. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre essa proposta, essa dimensão, quanto tempo está funcionando, os impactos disso, né, a gente explorar um pouco esse aspecto. Assim, é uma coisa muito importante e aí, inclusive, parabenizar a Universidade Federal de Pernambuco por essa abertura, né, de acesso aos povos indígenas de Pernambuco a esse território, né, político, epistemológico que é a Universidade Federal de Pernambuco. Primeiro dizer que foi luta do movimento da educação escolar indígena em Pernambuco, né? Em Pernambuco nós temos a Comissão de Professores Indígenas de Pernambuco, que eu sou uma das assessoras, e essa luta, esse movimento, né, em parceria com alguns professores da Universidade Federal, da Universidade Estadual, construímos uma proposta em 2006, e em 2008 o ProLIND, que era um programa da licenciatura interculturais, de 2005, na época do governo Lula, e continuou no governo Dilma, mas que, infelizmente, nos governos, depois do golpe de 2016, esse programa ficou inviabilizado, né? Permitiu, na primeira turma, que a gente formasse aproximadamente 150 alunos indígenas daqui em Pernambuco, e uma segunda turma que formamos 170, de forma que foi em torno de 350 professores que não tinham formação, que eram considerados professores leigos, não tinham aquela formação exigida pela LDB para ensinar. Então, foi um curso específico para indígenas, das 13 etnias daqui de Pernambuco, né? Então, teve participação de todos os povos indígenas, de todos os fóruns, que, numa proposta pedagógica de alternância,
que tinha o tempo comunidade e o tempo universidade. Tempos eles passavam estudando na própria comunidade e tempo, uma semana estudando na universidade, né, permitiu que a gente tivesse mais de 300 pessoas formadas com capacidade para poder ensinar nas suas próprias escolas. E isso a partir daquela legislação que eu falei anteriormente, né, que garante que quem seja professor ou professora indígena seja o próprio indígena da sua própria etnia, de forma que quem vai ensinar no chucuru são os próprios indígenas chucuru que têm essa formação que é oferecida, no nosso caso aqui, pela UFPE. Né? Isso permitiu, pois nós temos professores, a gente, no início do ano 2000, a gente não tinha nem 120 professores que tinham formação para ensinar em toda a educação básica, só nas primeiras fases. Né? E de forma que isso, que a gente hoje tem mais de 370 pessoas indígenas que podem ensinar no ensino médio e na segunda fase do ensino fundamental nas suas aldeias. E ainda destacando que a perspectiva desse curso não é só do acesso ao indígena nesse campus, de forma que os saberes indígenas, aí está aí a ideia de interculturalidade, que eu gosto na minha tese, eu chamo de interepistemologias, que é a ideia de, a partir dos saberes, das concepções de mundo, da forma de produzir conhecimento, sistematizar os conhecimentos dos povos indígenas, isso possa, dentro da universidade, né, estabelecer um diálogo intercultural. Não é? Como é que saberes indígenas, como é que os conhecimentos indígenas eles podem ser sistematizados, organizados e ser conteúdo de disciplinas na Universidade Federal. Né? A gente costuma lembrar que os povos indígenas, mesmo com todo esse processo do racismo estrutural que se mantém na nossa sociedade, os povos indígenas e o que um autor chamado Grossfogo chamam de racismo epistêmico, que é a ideia de que só até então os europeus podiam produzir conhecimento e conhecimento reconhecido, né? Conhecimento legítimo. Né? Desde então, a gente vem discutindo e os povos indígenas vêm reivindicando, dizendo que, olha, que nós somos sujeitos epistêmicos. Nós sabemos e queremos produzir nossos próprios conhecimentos e dialogar com esses outros conhecimentos que hoje continuam circulando na sociedade, numa perspectiva intercultural. Ok. O que a senhora traz, professora Eliane, da sua experiência, né, com a educação e com a cultura indígena? Algum caso ou coisas que você acha, né, de uma dimensão construtiva importante para as pessoas e para a nossa sociedade hoje, a partir dessas sabedorias, talvez, na dimensão indígena? Recentemente, uma indígena, Roseane Chucuru, ela defendeu uma dissertação de mestrado. Sobre a pedagogia chucuru. Ela está dizendo que o povo chucuru do Ororubá, que é aquele da Serra do Ororubá, tem uma pedagogia própria, tem uma forma própria de fazer e de pensar a educação. Então, isso eu aprendi, eu trabalho mais de 30 anos com os povos indígenas aqui em Pernambuco, depois estudando, pesquisei, mas eu acho que essa dissertação da Roseane Chucuru, ela sistematiza bem o que nós, professores de outras instituições não indígenas, né, de instituições de ensino superior ou da educação básica, podemos aprender, né? A ideia de que dos processos de ensino-aprendizagem ele se dá na coletividade, né? Que você aprende e ensina para além do espaço escolar, né? A própria comunidade é um espaço de aprendizagem, né? A forma como se praticam os rituais indígenas, né? Elas é onde você pode entender e compreender como é que funciona aquela sociedade e, a partir desse funcionamento dessa sociedade, você pensar como pode funcionar a escola indígena em todos os seus aspectos,
seja na gestão, seja no professor, né? Inclusive, ela diz na dissertação dela que a formação dos professores, das professoras no povo dela se dá não só na escolarização, não só essa que os professores fizeram na UFPE ou na escola, nos espaços na assembleia, na ida para a roça, né, coletiva, nos espaços onde eles cuidam das sementes, nos espaços dos rituais sagrados, todos são espaços de aprendizagem que precisa ser visto, aprendidos, sistematizados e orientar a prática escolar. Muito bom, tema muito importante, né? Infelizmente chegamos ao fim. Recomendamos também ao nosso telespectador nos seguir no YouTube, né? Realidades TVU, no Instagram também, Realidades TVU, para mais informações e nos acompanhar na programação. Agradecemos muito, então, a presença da professora Eliene Amorim de Almeida, da FAFIRE, Faculdade Francinete de Recife, né? Conversando sobre esse importante tema da educação indígena. Obrigado a ela, a todos, até a próxima.